Meditado às quintas-feiras o Sermão do Monte, partes dele, trechos do Sermão do Monte. Nós pegamos um momento e trabalhamos ele mais ou menos do 5, capítulo 5 na verdade, capítulo 5 todinho, devo encerrar em algum momento do 5 mesmo, não sei se vou continuar, mas eu queria passar esse ponto e esse momento. Especificamente, meus irmãos, agora nós estamos trabalhando a questão daqueles ouvistes o que foi dito. Isso é Jesus a quem fala. Ele fala isso baseado naquilo que os fariseus eles ensinavam, baseado, olha, a lei diz isso. Então, façamos assim. Bom, por que Jesus está usando então essa expressão ouvistes que foi dito, lembrando aquilo que os próprios fariseus usavam da lei, aplicavam da lei? Porque, na verdade, eles diziam que Jesus não cumpria a lei. E Jesus vai dizer para eles que sim, ele não veio para anular a lei, mas para cumpri-la. E quando então Jesus começa a falar, ouvistes o que foi dito, Jesus vai começar a ensinar a profundidade que está por trás de cada um desses mandamentos, ou mesmo ditos. Alguns não são nem mandamentos que estava na lei de Moisés dessa forma, mas eles trouxeram e colocaram lá como alguma coisa, alguma regra para ser observada em relação a Deus. E o que vai acontecer? Jesus disse que ele cumpriu a lei. E ele vai colocar muito mais, meus irmãos, profundidade no sentido, estava muito raso. Os fariseus começaram a colocar algumas coisas que, de certa forma, beneficiavam a eles mesmos e tinha interesses também em algumas colocações que eles faziam com relação à lei. Por isso que Jesus vai repetir pelo menos 6 deles. Ouvistes o que foi dito. Ele começa lá atrás, não matarás. Eu, porém, vos digo. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Esse de hoje, meus irmãos, eu quero fechar esse quinto, ouvistes o que foi dito. E eu confesso que eu li diversas vezes, eu estudei o texto e eu falei com Deus que, Senhor, isso é difícil, mas Deus, meus irmãos, foi movendo o meu coração, é isso que eu quero. E a gente vai ler esse texto, você vai perceber o quanto é desafiador, e você vai talvez pensar assim, mas isso não é para nós, deve ter uma alternativa. Ou nós aprendemos isso, meus irmãos, ou nós estamos aquém. E não é a questão de aquém por não sermos Cristo, aquém por não sermos cuidadosos no que Deus fala. Abra no capítulo 5, verso 38 em diante, por favor. Eu vou meditar no 39, vou só iniciar o 38, 38 já pegamos da outra vez, tá? Numa das quintas passadas aí. Mateus 5, 38 em diante. O 38 eu vou só repetir, vou introduzir, mas depois a gente vai pegar o 39 até o 42. Vamos lá. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso ou ao mal, ao homem mau. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E é o que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Esse verso 38, meus irmãos, então a gente está vendo aí, na verdade nós já vimos, tá? Esse quinto, são 6, nós já falamos 4, esse é o quinto, ouviste o que foi dito, e Jesus está ensinando que ele veio então, como já disse, para cumprir a lei, não destruir a lei. A gente precisa lembrar que quando eles olhavam para Jesus, eles diziam assim: esse homem diz que vem do céu, ele diz que tem parte de Deus. João é bom para você observar isso que eu estou falando, o Evangelho de João.
Aí ele faz milagres, ele multiplicou os pães, ele curou aquele homem no tanque de Betesda, ele transformou água em vinho. Mas ele não pode ser de Deus, porque ele quebra a lei de Deus. Lá em João você vê muito isso. Uma das coisas que os evangelhos, de uma forma geral, apontavam para Jesus quebrar, Jesus curava no sábado, os discípulos de Jesus comiam no sábado, ou seja, fazia alguma coisa no sábado que não era permitido. Então, eles falavam que por isso Jesus quebrava a lei de Moisés. E aí agora Jesus começa a falar assim: bom, vamos ensinar para vocês. E aqui não é uma ironia nem uma vingança de Jesus. Ele pega seus discípulos e vai ensinar: vocês vão aprender de fato o que significa, o que Deus está mandando e o que de fato não é cumprido. O farisaísmo era terrível, porque ele vivia em cima de uma crosta, né? Uma crosta que uma coisa falsa, e era mais ou menos assim: faz o que eu mando, né? Não faz o que eu faço. Via de regra é isso aí. Nesses 6 ouvistes, né, que foi dito, o último a gente vai ver semana que vem, Jesus trazendo esse verdadeiro significado do que realmente foi ensinado no Antigo Testamento. Nós estamos falando, meus irmãos, das 2 tábuas da lei de Moisés. Na primeira, você vê lá os 10 mandamentos. O que está nos primeiros 4 mandamentos? São mandamentos relacionados a quem? A Deus. É bem claro. Os outros 6 mandamentos, eles estão voltados para o relacionamento horizontal homem. Do 5º, né, ao 10º. Quando Jesus está falando aqui agora, esses ouvistes que foi dito, ele está fazendo referência a esses mandamentos de relacionamento, como o homem vive como crente, como, aliás, o homem deve viver, ele precisa viver. Ele não é uma opção, não é uma escolha, mas ele precisa viver. É assim. E aqui Jesus está mostrando assim: não é agradar a você, mas é agradar ao Pai. Você não pode viver para te agradar, mas agradar ao Pai. Nenhuma delas, meus irmãos, dos que nós já vimos, pelo menos, não adulterarás, não matarás e assim por diante, ela vai ser tão assim assustadora para nós, ou aparentemente assustadora, do que essas 2 últimas. Uma dessas é a que nós lemos agora: olho por olho, dente por dente, e aí ele vai colocar algumas coisas que nos parecem impossível. Alguém bateu no teu rosto, dá a outra face. Por isso que a gente está usando essa expressão assustadora. Amar o seu inimigo, que vai ser a próxima semana, por exemplo, é uma contradição. Está parecendo que Jesus está pedindo para nós fazendo uma injustiça com relação a nós. Mas não é. Né? Ele está nos ensinando o que de fato ele é e o que de fato ele fez. Aqui nesse caso do olho por olho, dente por dente, a gente falou lá naquelas semanas que era a lei de talião, lex talionis, né? E a lei de talião, meus irmãos, muita gente entende ela errado, né? Olho por olho, dente por dente. E aí a pessoa, ela faz uma atitude de vingança. A lei de talião, ela existiu antes de Moisés. O Código de Hammurabi, que é um código de leis morais, existiu antes. Mas Deus copiou? Não, é que isso de fato era uma forma de reger o povo. A lei de talião, olho por olho, dente por dente, visava a retaliação na mesma medida, não mais do que a medida. E o grande problema estava na medida, porque é natureza nossa, nós não nos contentamos no igual, na mesma coisa. Nós queremos um pouco mais.
na nossa retaliação. Essa lei de talião, ela não é uma lei ruim. Se você olhar para o Antigo Testamento, ela não visava prejudicar, ela visava regularizar. Ela vai caracterizar a justiça e, ao mesmo tempo, ela vai refrear a vingança. E o grande problema era a vingança. Então, se alguém tinha um gado, um animal morto por uma outra pessoa, a família vinha de repente e matava 10 animais, ou matava alguém da outra família. A lei de talião tem esse propósito, tá? Esse olho por olho, dente por dente, né? Então, compensar a vítima, né? Com alguma coisa equivalente, com o exato e nunca mais do que isso. E agora a gente vai ver que, quando Jesus está falando aqui dessa lei de talião, ele vai falar, olha, o visto foi dito. Ele está mirando muito os fariseus, os mestres, que eles usavam ainda essa lei para o seu próprio benefício. Eles ainda aplicavam isso quando eles achavam propício, oportuno, eles trouxessem algum tipo de benefício. Não resistir ao perverso, que ele está falando aí no verso 39, ou ao homem mau, aí, meus irmãos, é a ideia mesmo de ser um sentido jurídico, que a partir daí, Jesus está falando uma aplicação jurídica. É como se você tivesse, a partir de alguma ofensa que você sofre, ou alguma coisa, você levar a juízo, tá? Sempre vai tratar isso, quando ele fala da capa, e assim por diante. É que para você não fazer uso dos seus direitos em seu relacionamento com o próximo. Aqui nós estamos falando que a lei não deve ser usada. A gente tem que tomar muito cuidado. No nosso relacionamento com o próximo, a gente tem que priorizar amá-lo. E é interessante, por isso que é assustador, porque quando Jesus manda amar o inimigo, é uma coisa muito desafiadora, é ou não é? Quantos de vocês já saíram de casa e lembrou de alguém que de fato te faz mal? E você pensa assim, que pessoa muito joinha, que pessoa legal, né? Queridinha, eu a amo. Não é essa a realidade. E nem é isso que Jesus está querendo. Mas é que nós, ao amá-los, nós o consideremos, nós não usemos, né, de alguma oportunidade para difamá-lo. Amar o inimigo, meus irmãos, é poder orar por ele, orar mesmo. Sabe o que acontece? Nós criamos a nossa própria cartilha e nós determinamos quem faz parte dela. Nós colocamos quem nós queremos e nós tiramos também quem nós queremos tirar. Então, aqui Jesus está chamando a atenção para agir com humildade, como ele mesmo. Ele não está falando isso aqui, mas como ele mesmo, e vai ser observado na vida de Jesus. Aliás, já era observado, e eles iam observar isso com o andar da carruagem. Quando Cristo é preso e levado à cruz, tudo é feito com ele. A gente não viu uma vez Jesus pegar, né, fechar o punho e agredir alguém. Em momento nenhum. Ele veio do céu, ele podia nem ir para a cruz, mas ele vai se humilhar. O que ele vai falar a seguir, meus irmãos, confirma isso aí que nós estamos falando. Quando ele fala de dar a outra face, que é na sequência, no verso 39 ainda, e não resistir. Esse negócio de dar a face, meus irmãos, para esse contexto judaico, aliás, não é o contexto judaico, o contexto de Médio Oriente, era o pior dos insultos que poderia um homem ou uma pessoa receber. O tapa era dado com as costas da mão. E aquilo representava um ato de humilhação sem medida, aos olhos de todo mundo, aos olhos de quem estivesse ali, aos olhos da pessoa que recebe. Então, o que Jesus vai falar aqui é você não resistir a um dos piores insultos. Os seus discípulos, né, não resistiram ao pior dos insultos.
Aí se a pessoa que foi ofendida ela fosse para o tribunal, por exemplo, a multa poderia chegar ao salário de um ano daquela pessoa. É uma multa pesada. Então, você foi insultado, você sente no direito de ir lá e abrir um processo contra aquela pessoa. Jesus está dizendo para nós, meus irmãos, que nem para todo o tipo de insulto que a gente passa, a resposta certa é ir ao tribunal buscar os direitos para reafirmar a nossa dignidade. A gente vai chegar nesse ponto. Quero chamar a atenção para os irmãos, para nós, né? Porque para mim foi muito pesado isso aqui. Nós gostamos dos nossos direitos. Aliás, uma das palavras que eu mais ouço, eu lembro que quando eu cheguei em Montemor, em Sumaré, eu comprei um apartamento, uma casinha lá no condomínio, as pessoas, meus irmãos, me assustou. Eu não conhecia ninguém. A gente fez a primeira reunião de condomínio e tinha uns 3 bem nítidos na minha mente. Eles tinham bastante dinheiro, aparentemente. Mas a conversa era meus advogados e meus direitos. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. A reunião não era para isso. Meus advogados, meus direitos. Meus advogados, meus direitos. Meus advogados, meus direitos. Mas é assim que o ser humano vive, em maior proporção e em menor proporção. Pense nisso. Pense nisso. Então, reagir com graça, então, é uma demonstração cristã que estamos assegurados, né, com o Pai em nossa reputação. Ou seja, é possível você confiar que quando você levou um tapa na cara e você não reagiu, por exemplo, a sua reputação com Deus ela está em alta. E a gente não, Deus segura as pontas lá porque eu vou reagir aqui. Jesus está falando, meus irmãos, é muito profundo, eu não consigo transmitir aquilo que de fato precisa ser transmitido aqui, eu até lamento, mas eu gostaria que os irmãos pensassem profundamente nisso. A coisa é muito séria, porque você vai sair daqui e amanhã você vai buscar o seu direito às custas, estou falando de relacionamento, tá, meus irmãos? Existem muitas coisas que não tem jeito, porque o caminho é isso mesmo, e ali existe para isso. Mas quando nós não nos rebaixamos por causa do nosso orgulho, por causa do nosso sentimento de, soberba, é disso que Jesus está tratando aqui, porque quando ele falou assim que se a justiça dos seus discípulos não exceder a dos escribas e fariseus, né? Aliás, a justiça precisa exceder. Não seja como eles. Então é uma coisa muito séria. E aí nós não confiamos que a nossa reputação está guardada em Cristo, com Deus em Cristo Jesus. Deus cuida de nós, meus irmãos, diante dos insultos e ofensas que nós sofremos. Se alguém te leva a juízo, vai te exigir, por exemplo, uma túnica, né? A sua túnica. A túnica, ela tinha todo um sentido de serviço a Deus também. Interessante, ela cobria o corpo. A túnica era a primeira vestimenta. Depois vinha a capa. A túnica é que cobria o corpo, da cabeça aos pés. Ela tinha serviço de reverência, de proteção, obviamente, né, do corpo, de reverência. Em muitos casos, a túnica na cobertura da cabeça traz um sentido até de arrependimento diante de Deus. A capa, meus irmãos, era algo que era quase uma coisa sagrada para o judeu, porque a capa era a sua vestimenta externa, mas não era só isso. A capa protegia do frio. A capa era a sua cobertura para dormir. E Jesus então vai falar sobre isso. Jesus vai, nesse verso 40, ele vai dizer:
ao que te quiser peitar contigo e tirar-te a vestimenta, largue a vestimenta, é a túnica. Larga-lhe também a capa. Isso é uma coisa impensável, na verdade, para um contexto judaico. Dar a sua capa para alguém. Aliás, Êxodo, ele diz que não há, se alguém pegar a capa como um penhor de alguém, precisa devolver esse penhor até as 6 horas da tarde, porque a pessoa vai precisar dela para dormir. A capa é pessoal e é necessária, ela não é só pessoal, ela é extremamente necessária. E Jesus fala assim: ó, se pedir a túnica, dele a capa. Isso aí é fora do normal, é algo profundo. Então, dar a capa é uma atitude de que excede a prática normal ou comum dos judeus. A gente precisa lembrar, meus irmãos, que Jesus, mesmo ele disse, né, sobre essa questão dos discípulos, quando ele chama os discípulos para ensinar no Sermão do Monte, ele está dizendo: olha o que vocês estão vendo e vivendo sobre a religiosidade, mas não é assim. É muito mais profundo e não superficial, como vocês estão vendo. Então, os soldados romanos, por exemplo, aquela questão de andar uma milha, né? Se você for ordenado a andar uma milha, anda 2. Por que a gente está usando essa expressão? Porque o soldado romano, Roma, quando domina o mundo antigo, era lei. Se o soldado estivesse sobrecarregado e ele desejasse pegar um transeunte desses povos dominados, ele podia pegar. E ele podia fazer com que essa pessoa andasse pelo menos a 1 milha romana, carregando as coisas dele, ou fazendo alguma coisa. Isso você pode perceber, meus irmãos, quando Jesus ele está carregando a cruz. Aquele Sireneu, ele pega, Simão Sireneu, né? O soldado manda ele não foi voluntário naquilo ali. O soldado manda, pega a cruz e carrega. Isso aí era algo assim, de subjugo para o judeu, era humilhante também, era uma demonstração de uma autoridade e uma falta de liberdade para eles. Jesus está contando alguma coisa que é interessante, porque aqui ele está falando: você como cristão, ele está trazendo um ensino, vá, mas voluntariamente. Existem alguns perigos no cristianismo, e um deles é nós fazermos as coisas automaticamente, nós fazemos como se fossem legalistas. Eu tenho que ler a Bíblia hoje, porque eu li a Bíblia hoje também. E se esquece, isso aí deve ser algo natural e normal no seu viver, é uma coisa que desperta, é um operar de Deus. Eu não fui na igreja, claro que é importante que esteja aqui, mas parar com o legalismo e compreender o que está por trás, a profundidade do ensino de Jesus. Nesse caso aqui, ele está trazendo as verdades, o verdadeiro ensino do que eles faziam e como deveria, né, cumprir. Se você for selecionado para andar 1 milha, ande mais, faça isso de forma voluntária. Aí ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, para a gente entender, é mostrar que o seu reino e o seu imperador é outro. É muito mais poderoso do que César, do que os soldados romanos. É que você tem fé num Deus que coordena, coopera e cuida para o seu bem-estar. É muito maior do que quem está neste mundo. Vá, porque indo você está servindo ao seu imperador, que está no céu e também na terra. Quando nós usamos nossos direitos legais, a gente retalia, afasta as pessoas. Entenda o que eu estou falando, tá, meus irmãos? Entenda o que eu estou falando.
Quando nós damos de nós, demonstramos amor. E isso não é ser bobo. E o fundamento aqui, de fato, é o amor cristão mesmo, em prática. Meus irmãos, a coisa mais fácil que tem é nós virarmos as costas. Nisso tudo, Jesus está defendendo a força e não a fraqueza sua ou nossa. É preciso ser forte para agir dessa forma. Os fracos não agem assim. Os fracos buscam seus direitos legais. Os fracos, eles processam as pessoas, às vezes, desnecessariamente. Os fracos combatem a possibilidade de evangelizar, de transformar algo, de fato, em uma grande obra de Deus como instrumento de Deus. Os fortes, os fracos, eles se entregam a Deus e o agir de Deus, perdão. O verso 42, ele vai seguir esse mesmo caminho. Que alguém te pedir, é muito difícil, meus irmãos, porque nós muitas vezes não gostamos de passar em frente a pessoas que querem alguma coisa de nós ou nos pedir alguma coisa. Eu não estou nem falando de mendigos. Aqui a ideia é de fato de quem precisar. Mas havia o contexto de que as pessoas fugirem do outro porque elas não querem fazer isso, não querem abrir, tirar do seu para dar para alguém. Ele está ensinando, né, que no verso 42, dá a quem te pedir, e não te desvies. É participar de uma necessidade, então, real. E eu até acrescento que em algo, puxa alguma coisa para você, onde outros não farão. Um grande exemplo disso aqui, bíblico, a história, né, que é contada do samaritano. Os cristãos, estou botando aqui entre aspas, porque a igreja não estava ainda formada. Os cristãos passaram longe. O samaritano, ele vai e faz todo esse processo, porque a questão aqui não é nem a religião, é o amor. E nós temos, meus irmãos, o ensino do amor de Deus. O Dr. Martin Lloyd Jones, o teólogo, ele escreveu o seguinte: ninguém pode pôr em prática o que nosso Senhor aqui ilustrou, a menos que já tenha rompido definitivamente consigo mesmo, no tocante aos direitos que tem sobre sua própria pessoa, no tocante aos direitos de determinar o que fará, e sobretudo no tocante ao dever que tem de romper com aquilo que comumente chamamos de direitos pessoais. Ele continua, em outras palavras, sob hipótese nenhuma devemos fixar a atenção sobre nós mesmos, e aqui é o grande ponto, tá? É aqui que está a coisa, é o nós mesmos, é o eu, é o ego. Cristo está combatendo aqui o ego que não pode dominar o cristão. Meus irmãos, o que eu mais vejo entre cristãos, sinceramente, quando eu vejo o cristão reclamando, ele está reclamando dos seus direitos. Dificilmente outra pessoa tem direito. Eu não estou querendo generalizar, tá? Mas eu me coloco nesse grupo também. Nós temos muitos direitos. Nós temos o que falar das pessoas, nos apontamos os defeitos dela, tudinho, descrevemos. E Jesus está ensinando aqui que a coisa é diferente. Ele não saiu reclamando dos seus acusadores. Na verdade, ele os condenou por seus pecados, frente a frente. Mas ele não reclamou. Ele não reclamou de Deus por que as coisas estavam acontecendo desse jeito, por que as coisas eram assim. Eu queria só ler uma outra coisa que ele escreve, eu achei interessante, que foi sobre o George Miller, um grande missionário inglês. Ele faz uma declaração, meus irmãos, que ilustra bem isso. Ele fala de si mesmo, ilustra bem isso aí.
George Miller, estou falando do século XIX, ele escreveu assim: houve um dia em que eu morri totalmente, morri para mim, George Miller, e suas opiniões, ou seja, as opiniões dele, as preferências, os gostos, a vontade. Morri para o mundo, sua aprovação e censura. Morri para a aprovação ou condenação da parte dos meus próprios irmãos e amigos. Lembra que eu tenho falado muito sobre temor de homens? Isso é importante pensar nisso aqui, nesse contexto. Nós não servimos a Deus porque corretamente, né, como deveríamos. Não tememos a Deus, mas tememos muitas vezes homens. E aí já é o contrário. Nós fazemos coisas que não deveríamos fazer, porque nós temos medo do homem. O que o homem pode fazer e não confiamos em Deus. Ele diz então, e desde então tenho me esforçado tão somente para ser aprovado diante de Deus. Ele conseguiu enxergar. Você já, não sei onde foi para o livro aqui da biblioteca, mas tinha um livro de George Miller, a história de que ele conta minuciosamente, ele faz um diário, meus irmãos, ele conta as experiências dele ali, é coisa sobrenatural de Deus agindo na vida dele. E um homem que orava a Deus, e ele tomou essa resolução, com certeza baseado aqui em Mateus capítulo 5. E aí ele vai falar, o Lloyd Jones, vários teólogos, eu li vários, assim, trabalhando aqui, que eles estavam caminhando sobre isso aqui. E eles falam que isso aí, meus irmãos, eles são unânimes, só é possível para quem é crente de verdade. Só crente que passou pela regeneração e não foi molhado, ele nem senta nos bancos da igreja tão somente. Ele foi regeneração, ele não suporta isso aqui. Ele detesta isso aqui. Porque ele vai buscar os seus direitos. Ele não vai se importar com a fé do outro, com a possibilidade de ajudar o outro. Amar o inimigo, imagina. Isso aí está na sua cartilha. Quem falou isso aí? Agora, na minha mente, meus irmãos, eu fiquei pensando e eu me assustei com isso, porque na verdade eu já li isso aí várias vezes, já percebi que ele é profundo. Por isso que eu estou falando até aqui, até para transmitir, é muito complexo, porque está muito claro para mim, mas às vezes a gente não consegue botar muito claro. É só Deus mesmo trabalhando. Mas uma coisa é certa, o ponto aqui é o ego. E é isso que Deus precisa quebrar. Para que de fato, né, a gente seja acessível. A gente seja acessível. A igreja seja acessível. A gente não exclua, eles incluam pela nossa atitude, pelo nosso comportamento. E Deus seja glorificado. Ele fez isso. Então, é assim que Ele quer que faça. Isso precisa ser muito iniciado. Talvez eu vou escrever algum artigo que consiga transmitir um pouco mais ainda sobre isso aqui, porque isso é muito importante. Nós perdemos quando nós não observamos, a igreja perde. E a gente vai pensando, por que as coisas não dão tão certo? Elas não dão certo porque eu me acho um cristão, mas rejeito algumas coisas do cristianismo, do próprio Cristo. E não podemos, meus irmãos. Nós queremos ser amados por Deus, cuidados por Deus e bem-aventurados. Isso aqui precisa ser observado. Com todo cuidado. Dar a outra face é a atitude de humilhação. Não é fácil. Deus vai nos ensinar em que circunstância, mas que precisa. Deus nos abençoe. Vamos ver.